Antes de dar início ao programa, eu quero fazer uma correção. Na reportagem que exibimos na semana passada sobre o Parque Ecológico Voturuá, em São Vicente, informamos por engano que o equipamento abriga o único zoológico da Baixada Santista. Porém, existem outras unidades na região. E agora sim, o canal Aquaviário começa com uma saudação especial ao trabalhador portuário e ao cais santista. Ao longo dessa edição, preparamos reportagens especiais. Em 28 de janeiro de 1808, os portos brasileiros foram abertos ao comércio exterior. Em alusão à data, foi instituído o Dia do Portuário. Confira na reportagem as transformações na mão de obra contadas por associados do Setaporte. O trabalhador portuário existe desde o século XIX. A própria construção do porto é caracterizada pela força física. De acordo com esse cientista político, duas fases marcam a trajetória do porto. Há uma fase inicial, que aqui no Brasil pode ser datada até os anos 1970, em que a mão de obra portuária se caracteriza, e o trabalho portuário se caracterizam pela utilização de mão de obra intensiva, grandes contingentes de mão de obra, tá certo? Predominando a mão de obra física, ou seja, braçal. E depois uma segunda fase, que é a partir dos anos 1970, 1980, em que avança muito a mecanização, a automação, o investimento em equipamentos, máquinas, etc., em que vai diminuindo fortemente essa mão de obra braçal, em detrimento de uma mão de obra mais qualificada, mais capacitada. Tendo em vista a modernização, a chegada dos containers foi um marco para as novas profissões. É o caso deste associado do Setaporte. Júlio César é operador de portainer, o equipamento símbolo dessa evolução. Eu fui ajudante antes, depois eu passei a máquinas de pequeno porte, passei para máquinas de médio porte, porque naquela época o MPH, que seria os movimentos por hora, era muito contado nessa época, para que o operador tivesse uma diferença e um potencial maior. Devido a isso, eu cheguei à máquina de grande porte, que a gente chama de stacker, né? São as máquinas de grande porte, com diversas marcas. Depois disso, com esse mesmo MPH e com alguns testes na empresa, eu passei a operador de RTG, né? E lá, com o mesmo quesito que era um MPH, que os movimentos por hora, onde você se destacava das operações, devido à rotina de trabalho da empresa, eu passei a operador de portainer e continuo até hoje exercendo esse MPH, os movimentos por horas, atingindo os índices da empresa, de que ela necessita, para que o porto, com a sua modernização, né, consiga atingir o seu objetivo, que é expandir para o mundo inteiro. Segundo Júlio, capacitação é o fator essencial para trabalhar nesta área. Porque as máquinas são modernas, elas vêm se modernizando a cada ano e cada vez mais o operador de portainer ele acaba tendo que ter mais discernimento dos seus componentes, dos componentes do equipamento. O mesmo acontece no administrativo. Rubistânia, outra associada do Setaporte, atua no campo da logística e destaca que nesse setor também houve mudanças. É um mercado que está crescendo cada vez mais. Hoje nós somos o maior da América Latina e está surgindo diversas modalidades, modernidade, equipamentos, sistema automatizado. Então nós temos sempre que estar em busca de qualificação, de atualização de informações. E é neste cenário de constantes transformações que o Porto de Santos se desenvolve e evolui, com modernas estruturas e alavancando a economia do país. O presidente do Setaporte tem uma mensagem para os trabalhadores portuários. Nessa semana, no dia 28, foi comemorado o Dia do Portuário. Quero parabenizar todos os trabalhadores do Porto, em especial aqueles que atuam nas agências de navegação, nos terminais e nas operadoras portuárias, que dia e noite contribuem ativamente para a economia do nosso país, através de entrada e saída de mercadorias no maior porto da América Latina. Um grande abraço a todos, contem sempre com o Setaporte na luta pelos seus direitos.